Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Geografia, professora Isabel, segunda série A do ensino médio, penúltima aula do quarto bimestre, é a aula 4. Trabalharemos duas habilidades. Primeiro a gente vai falar sobre domínios florestados e desenvolvimento sustentável. A segunda habilidade a gente vai conversar sobre as transformações dos seres humanos que proporcionam por consequência alterações climáticas. Depois a gente tem a retomada de três habilidades, que seria a recuperação, basicamente que fala da indústria, da urbanização e da formação de território brasileiro. Para iniciar a temática ambiental, então a gente vai conversar sobre o desenvolvimento sustentável. Quais são as diretrizes do desenvolvimento sustentável, tá? Preservação e conservação dos ambientes naturais, a ecoeficiência, os equipamentos produzidos e comprados precisam ser eficientes. O desenvolvimento econômico, ele acontece também, tá? A inclusão social e o desenvolvimento social. Justiça socioambiental também. Tudo isso é diretriz para o desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de desenvolvimento ambiental, é muito complexo e utópico, é uma coisa de sonhador. Mas no momento em que vivemos, né, voltado para o consumo, nas mais diversas formas, influenciados pela moda, isso é muito trágico para o meio ambiente. As pessoas que defendem o meio ambiente, elas são vistas de com certo preconceito na sociedade. Então, elas são normalmente chamadas de bicho-grilo, anticapitalistas, antissistemas. E, na verdade, a gente precisa compreender que há uma necessidade plena de compreensão que a natureza tem um limite, né? E que os recursos naturais, eles são finitos. Eles não são infinitos. Se não reaproveitarmos, estaremos nas futuras gerações de um modo bem preocupante. Inclusive, agora a gente não pode estar tão tranquilo assim. Aqui em São Lourenço da Serra, a gente tem uma região florestada e de montanhas, então a gente tem, com esses declives todos, tem um grande risco de catástrofe, né? Que é o derramamento de que as massas elas caem, as massas de solo, então a gente tem um possível desbarrancamento, né? Então, assim, a gente está entrando no verão, né, momento de chuva torrencial, onde pode se perder vidas, além das perdas, né, econômicas. O nosso exercício da semana é propor formas de preservação dos nossos domínios florestados e fazer isso no caderno, escrito. Se ficar muito bom, você quiser e se sentir confortável, grava e manda um vídeo explicativo sobre a sua solução. Trago para vocês três sites complementares, que seria do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e Semadem, que analisa e dá ajuda, cursos e orientações sobre catástrofes, né, causadas por danos ambientais. Trago para vocês aqui um texto, eu acabei escrevendo um texto para vocês, seria basicamente uma explicação. Eu não vou lê-lo na íntegra, mas no plano de aula em PDF está completo. Então, os seres humanos, ao longo de sua vivência no planeta, alteram demais os meios naturais ao ponto de nem reconhecermos mais as paisagens naturais, tá? Com a entrada da indústria e esses produtos manufaturados, a gente tem uma intensificação do uso da natureza e da depredação. Quando a gente chega aqui no século XXI, até mesmo antes no século XX, a gente já tem os estudos evidenciando a questão do aquecimento global, onde a gente tem uma catástrofe, né, ambiental e, assim, aumento do derretimento das calotas polares, aumento de nível no mar, as populações ribeirinhas elas precisarão migrar para o continente, a gente pode perder algumas matas e perderemos também espaços agricultáveis, além do desequilíbrio da cadeia produtiva, da cadeia alimentar. Então, assim, a gente vai ter graves problemas, tá? Para os seres vivos e um dano ambiental muito forte, muito intenso com extinção de espécies, tá? Dos 97,6%, dos 100% de água, a gente não pode utilizar cerca de 97,6% de água, que seria água salgada, água em calotas polares e, enfim, não tem condições de usar. Então, assim, a quantidade que sobra é cerca de 2,4% e nem toda essa água pode ser utilizada e ela também nem está distribuída globalmente, né, igualmente no planeta. Então, a gente tem também uma região aqui que a gente mora, com um subsolo bastante raso, que é São Lourenço da Serra,
uma grande quantidade de nascentes. Então, assim, a gente é uma área de manancial. Mais um motivo para a gente analisar e refletir sobre essa causa aí das águas, tá? Então, assim, até então, o que a gente tem como necessidade? Redução, reciclagem, reutilização e repensar a nossa forma de consumo, né, os nossos desejos e anseios de consumo e analisar toda essa situação. Na verdade, cabe ao poder público, à sociedade civil, às empresas, o cuidado com o meio ambiente, porque todos nós somos dependentes deste bem, tá? E o efeito estufa? O efeito estufa ele é natural, ele é necessário e essencial para a manutenção na vida da Terra. Sem o efeito estufa, nós estaríamos com o planeta todo com cerca de 18 graus negativos e seria impossível que existisse a vida no planeta. Então, assim, ele é super necessário. O problema está nas atividades antrópicas, né, que os seres humanos provocam, e o excesso do uso de combustíveis fósseis, gasolina, por exemplo, né, que são os gases emitidos por escapamentos, tratamento de dejetos, uso de fertilizantes, atividades agropecuárias e outros processos industriais. Isso agrava esse efeito estufa, fazendo com que tenhamos desequilíbrio. O que são ilhas de calor? É o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Como quando você vai para São Paulo, né, vestido de agasalho, de jaqueta, saindo daqui de São Lourenço, que tá um frio. Quando você chega em São Paulo, tá calor. Então, assim, essa percepção é chamada de ilhas de calor. Com o excesso de construções, de asfalto, poucas árvores ou quase nada, a gente tem uma sensação e uma realidade térmica muito superior aqui de São Lourenço, que tem uma grande quantidade de vegetação. Temos os fenômenos atmosféricos, né, que são comuns, né, eles são necessários para a manutenção das espécies aqui na Terra, que podem ser considerados como eventos climáticos, que são naturais e não são consequência da ação humana. Só que as nossas ações intensificam esses fenômenos, tá? A nossa situação aqui sobre a radiação ultravioleta, a gente recebe calor e essas radiações provenientes do Sol, tá? Só que a gente só recebe cerca de 9% da radiação. Então a gente sente todos os efeitos do sol, como frio, né? A coisa do frio, a coisa do calor, a coisa de se queimar quando a gente não se protege corretamente. Infelizmente, as situações de episódios de câncer de pele e a sintetização da vitamina D. Então, o que acontece? Precisa se proteger dos efeitos do sol. A gente precisa preservar e prezar pela camada de ozônio, que é uma cobertura de gás ozônio presente na estratosfera entre 25 km de altitude e protege o planeta das radiações ultravioletas, senão nós estaríamos numa situação bem complicada. Existe um buraco na camada de ozônio e esse buraco está mais ou menos na região da Antártida. Os cientistas dizem que ele está diminuindo porque houve uma diminuição do CFC, que é o clorofluorcarbono, nas produções, principalmente de geladeira, ar-condicionado. Então, houve essa redução bem significativa. Falaremos agora do El Niño, que é uma, né, no slide você vai ver que está escrito errado, mas vocês me perdoem. É uma anomalia climática, é um fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Pacífico na costa litorânea do Peru, onde geralmente as águas são frias, tá? Tal fenômeno produz algumas massas de ar quente e úmidas, que geram algumas chuvas na região de entorno, com a diminuição do regime de chuvas em outras localidades, tá? Então tem lugar que fica seco, tem lugar que chove mais. Tais como Amazônia, Nordeste, Austrália, Indonésia, entre outros. Percebe que a gente tem um evento situado ali na costa do Peru, né, onde são ventos mais frios, correntes que geram uma certa secura ali no espaço, né, geográfico, e a gente tem uma modificação muito grande. Você vê que a Indonésia é lá na Ásia, a gente já tem uma modificação bem grande e bem importante. A Amazônia já fica aqui no Brasil. Para vocês verem que os eventos climáticos eles não são isolados. O que acontece num determinado oceano ou continente, por vezes influencia aqui na nossa realidade, tá? No Brasil, o fenômeno contribui para aumento de chuvas na região sul e em partes do sudeste e centro-oeste. Já o Laninha, né, que é a menina,
é uma anomalia também climática, é um fenômeno exatamente inverso. Ela representa um esfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico em virtude do aumento de força dos ventos alísios. São ventos circulares provenientes da linha do Equador. No Brasil, a Laninha provoca efeitos opostos, como a intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, a Laninha provoca queda de temperatura na América do Norte e na Europa. Tá? Esse El Niño ele é tratado pelos meteorologistas como um grande menino bagunceiro, um menino muito arteiro, que altera muito o clima no planeta. Tá? O clima não muda, mas as alterações climáticas ao longo de séculos ela vai acontecer, provavelmente acontecerá. O que muda, na verdade, é o tempo, o clima não muda. Porém, as interferências humanas podem alterar as características físicas, né? As características do clima, que são estáveis, deveriam ser estáveis, tá? Passo para vocês que é bem interessante, principalmente dar uma estudada na ECO 92, que a gente tem intensificação do desenvolvimento sustentável, acontece aqui no Rio, né, no século XX, em 92, e aí a gente vai ter a assinatura da Agenda 21, que são as metas, né, para que a gente tenha uma diminuição aí nos danos ambientais. Agora a gente está falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é alguma coisa mais recente da ONU também, e aí ela busca, acima de qualquer coisa, esse desenvolvimento sustentável que também é focado e voltado para a pessoa. Quando a gente fala de proteger o meio ambiente, a gente fala em proteger os seres humanos, né? E proporcionar uma sociedade mais justa e igualitária. Esse plano de aula que vocês vão receber aí no PDF, lá no início do ano, enfim, acho que lá para junho, eu mandei para vocês já um plano de aula, ou vários planos de aula, e o Centro de Mídias também trabalhou bastante coisa a respeito da formação de territórios brasileiros no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, a industrialização tardia brasileira, agroindústria e Brasil urbano. Então, isso já foi trabalhado na disciplina de Geografia pelos resumos que eu mandei para vocês e pelo Centro de Mídias, tá? Dá uma lida em detalhes, porque isso chama-se retomada, recuperação, tá bom? De algumas habilidades que talvez tenham ficado para trás.